muitas pessoas estão a usar a versão 3 ExpressLRS e eu também estou a usar a versão 3 ExpressLRS no meu rádio e nos meus drones. Então, estou num caso onde tenho um drone que só tem versão 2. E como o meu rádio é versão 3, ele não consegue conectar com um drone de versão 2. É necessário que este drone seja versão 3 para conseguirem conectar. Então, este drone não aceita conectar porque usa SPI e o Betaflight ou configurador do drone não consegue atualizar os drones até a versão 3 do receptor. Agora estamos em 2024, talvez lançaram uma nova atualização, não é? Irei pesquisar, procurar nas plataformas, no GitHub, entre outros, para ver se eles atualizaram e o Betaflight consegue fazer esse tipo de atualização até a versão 3. Mas por agora, por enquanto, não há notícias disso, de que podemos atualizar um SPI até a versão 3. Então, o que eu posso fazer? Será que eu devo guardar este drone? Esperar eles criarem uma nova atualização? Ou talvez atualizar os meus rádios ou desatualizar eles para uma versão mais baixa? Neste vídeo eu vou mostrar-vos como fazer este drone ser versão 3 usando UART em vez de usar SPI. SPI é uma placa controladora de voo que tem lá dentro um receptor. Nós não colocamos o receptor, já tem um receptor dentro da placa controladora de voo. Então eu vou usar um UART em vez de usar um SPI. UART é meio que uma porta USB. Assim como os computadores têm portas que colocamos flash, colocamos ali mouse e entre outros. Os drones também têm placas controladoras de voos onde podemos acoplar outros componentes, meio que uma porta USB. Então eu vou abrir este drone, colocar um receptor ExpressLRS da versão 3 dentro dele e deixar a UART para que os meus rádios consigam conectar com este drone. Então neste vídeo eu vou abrir o drone, vou mudar o receptor e vou mostrar-vos como é que esse receptor trabalha com o drone, como é que configuramos, entre outros. Eu sou Cleiton Michaki e hoje vocês vão aprender. Então, depois de abrir o drone, podem ver aqui, tem um transmissor de vídeo. O transmissor de vídeo é o que manda imagens para os goggles. Então, o drone pega imagens através da câmera e manda para o transmissor de vídeo, e o transmissor de vídeo vai mandar para o piloto. Mas a ideia aqui é colocar um receptor UART, através da UART em vez de SPI. SPI é quando o receptor fica na placa controladora e UART é quando acoplamos um outro componente à placa controladora. Então, onde vamos colocar o receptor é nesta parte aqui. Aqui tem TX1, RX1, S-Bus 5 volts. Mas não estou a ver o GND aqui porque ao lado tem 3.3 volts. Mas creio que o GND é este que está entre 5 volts e 3 volts. Mas perceberam que está escrito S-Bus. S-Bus é um outro tipo de protocolo. Eu vou usar Crossfire ExpressLRS, mas quem tiver um outro tipo de receptor, S-Bus pode ser acoplado aqui. Então eu vou usar TX e RX, né, na porta 1. Como está escrito T1, quer dizer que o receptor vai ser colocado na porta 1 e R1 vai ser colocado na porta 1. Tem placas que tem ali T2, R1, R2, T3, R3. Isso quer dizer que os receptores serão acoplados na porta 2 ou na porta 3. Vai depender da porta em que colocamos, vai depender se queremos colocar na porta 2 ou 3, e na programação vamos dizer a placa controladora onde é que está esse componente, se está na porta 1 ou 2 ou 3. Então, eu não vou usar S-Bus, vou usar T1R1, que vou dizer a programação, que eu estou a usar um receptor Crossfire ExpressLRS na porta 1. Mas deixa eu tentar localizar o GND, porque só estou a ver 5 volts. Creio que o GND é este, mas antes teria que testar para ter a certeza. Então vou usar um multímetro, que está aqui, para ver se este é o GND ou não. E eu aconselho a usarem um stop smoker, impede cortes-circuitos. Quando a placa controladora não está bem montada, não é, ou há um corte-circuito lá dentro, o stop smoker acaba por desligar automaticamente de imediato. Isso impede, vamos dizer, corte-circuito, não é? Impede com que a placa queime. O meu stop smoker do nada parou de funcionar, não sei porquê. Só liga 2 amperes, 1 ampere, mas para mandar energia para fora não aceita. Então eu irei arriscar, irei usar direto com a bateria. Então aqui no multímetro, né, eu vou colocar aqui
2 volts DC, né? 2 volts. Vou ligar o Daring. Ele já está ligado e tenham cuidado, não deixem nenhum componente tocar uma parte do Fly Controller, senão pode criar curto-circuito. Então, eu vou pegar o multímetro e vou tentar ver se aqui é realmente o GND ou não. Vou colocar aqui no 5 volts, a parte vermelha, e aqui no meio vou colocar o GND. Com cuidado. O multímetro está a mostrar alguma coisa. Ele está a dizer que o GND é aqui, né? Mas não consigo ver a tensão exata. Aqui escreveram 5 volts. É claro que a tensão é 5 volts, mas só para tentar ver no multímetro, não consigo ver porque não estou a tocar bem com os pinos. Isso é por conta da precaução que eu estou a tratar aqui. Eu não quero falhar, escorregar isto e tocar uma parte do Fly Control e criar curto-circuito. Mas já tenho a certeza que o GND é aqui. Então agora eu vou desligar o Daring e vou soldar o receptor. E o receptor que eu vou soldar é este aqui, né? Este aqui é um receptor da Happy Model Express LRS. Usa uma antena de cerâmica em vez de uma antena, vamos dizer, polarizada, omnidirecional ou polarizada linear, não é? Ele é uma antena cerâmica. Para ser sincero, é uma antena muito forte mesmo. Tem uma boa conexão, bom range, não é? 2.4 GHz. Agora, com cuidado, eu vou soldar estas partes do receptor e colocar o receiver, não é? Agora eu vou diminuir esses fios aqui porque são meio compridos, então não quero que eles toquem com outros fios, principalmente num drone muito pequeno em que os componentes, os fios estão perto um do outro. Então eu vou diminuir isto, também vou diminuir aqui e vou diminuir aqui também. Bem, já soldei o receptor e agora eu não vou ligar direto com a bateria para tentar ver se o receptor tá ligado ou não, mas vou ligar no computador para ver se ele vai dar algum sinal ou não, porque eu não tenho 100% de certeza que aqui é o GND ou não. Vi com o multímetro disse alguma coisa, mas eles geralmente escrevem que GND para termos a certeza. Bem, então aqui no computador eu vou conectar o drone, não é? Vou conectar o drone. E o receptor já está a dar sinal. Então, agora que eu tenho a certeza que o receptor está a dar sinal, eu irei pegar o controlador, não é? O remote. Deixa eu tirar só isto, essa fita, né? Então, vou ligar o remote. Welcome to HTX. Throttle warning. Então, vou esperar aqui no remote ele dar sinal. Podem ver que ele deu sinal. Quer dizer que o receptor já está conectado. Podem ver que ele já está sólido, já não está a piscar. Então, o receptor já funciona, não é? E eu irei vir aqui no receptores, ver se ele funciona ou não. E podem ver que eu posso mexer os comandos do controlador e não está a mostrar nada no Betaflight. Por que não está a mostrar alguma coisa? É porque aqui está escrito SPI. Podem estar a ver SPI. E eu falei SPI é o receptor que está na placa controladora aqui dentro. Podem ver essa antena aqui que está aqui. Essa antena está conectada ao receptor. O receptor está nessa parte aqui. Então, eu quero usar o UART, que é essa parte, quer dizer, uma porta externa, uma coisa que está fora, não é de dentro do Fly Controller, mas é uma coisa que acoplamos, que está fora. Então, eu vou fazer isto ser serial via UART. Então, Crossfire, posso escolher um outro tipo de receptor qualquer. Tem aqui Spectrum, tem S-Bus, como eu tinha dito. Tem ali, se eu quiser usar um receptor da S-Bus, mas eu vou usar o Crossfire. Depois disto, vou salvar, Save and Reboot.
Então, agora irei para o receptor, receiver e ver se ele funciona ou não. E podem estar a ver que ele não está a funcionar. E por que ele não está a funcionar? Sendo que eu já disse que eu estou a usar um receptor externo via UART e um Crossfire. Porque temos que colocar aqui na programação em que lugar esse componente está. Se está na porta 1 ou 2 ou 3 ou 6. Depende. Então eu irei aqui nas portas e podem ver que o Serial RX está na porta 2, sendo que colocamos na porta 1. Então vou ligar aqui, desativar aqui, escrever Save and Reboot. Agora vamos ver se funciona ou não. Aqui no receptor podem estar a ver que as coisas mudaram, os canais mudaram seus valores, estão todos em 1000. E se eu for a mexer um comando, ele já vai responder. Agora posso mexer qualquer parte do controlador que o drone vai entender, vai responder, não é? Isso quer dizer que o receptor está a funcionar. Então, agora que tenho a certeza que o receptor está bem soldado, está bem posto, ele funciona, recebe todos os sinais, vou desconectar do configurador, vou fechar o drone, não é? E vamos falar sobre a pilotagem, como é que está, como é que vai responder, e também tem outras coisas que vamos falar, que é sobre os canais. Ele tem que reconhecer os canais. Quem não sabe o que é canais, são switches ou interruptores que dão permissão de fazermos alguma coisa, vamos dizer, no drone. Se eu quero para ele armar, se eu quero para ele entrar no angle mode, se eu quero para ele mexer a câmera 1, mexer a câmera 2, tem drones que com 2 câmeras. Se eu quero para ele fazer failsafe, é meio que dar um comando. Eu faço isto, ele faz uma coisa no drone. Faço isto, ele desativa tal coisa. Faço isto, ele liga o motor. Faço isto, ele desliga. Já agora, AUX 1, o canal 1, sempre é o canal em que usamos para fazer o drone armar. Se vocês não conseguem armar, sendo que estão a colocar esse interruptor, é porque esse interruptor não consegue fazer o drone armar. Tem que ser com o interruptor de armar. E agora, onde é que eu vou colocar esse receptor? Esse drone é muito pequeno, quase não tem espaço. Se eu colocar aqui atrás do transmissor de vídeo, até que fica bom aqui, mas os fios têm que estar organizados. Já agora, sempre enrolem os fios, organizem os fios, não deixem os fios de qualquer maneira. Tentem esconder o máximo possível para as hélices não conseguirem encontrar e os fios não conseguirem sair do drone. Já de colocar isto aqui, aqui atrás do transmissor de vídeo. Tentar deixar aqui, mas ele não deve fazer, não deve fazer muito contato com outros componentes. E acho que aqui até que tá bom, né? Aqui ou lá à frente, prefiro lá à frente, mas acho que atrás tá bom. Não, deixa só. Alguns momentos depois. Alright, folks, ou muito bem, amigos, já consegui decidir onde deixar o receptor. Olhem, coloquei o receptor aqui em frente do drone, atrás da câmera, em vez de colocar aqui atrás, porque quando eu colocava aqui atrás, os fios, como estão desta parte aqui, esticavam-se, passavam por cima do controlador de voo até aqui atrás. E é um lugar onde eu coloco a fita para amarrar a bateria. Então, ao colocar a fita ia mexer os fios, depois ia fazer uma confusão, uma salada. Prefiro deixar o VTX, o receptor aqui em frente do drone ou atrás da câmera. Bem, já coloquei o receptor, já está tudo a funcionar, ele recebe sinal e ele consegue mostrar à placa controladora o que eu quero que o drone faça. Agora tem que ver algumas coisas como os modos, e para isso vou conectar o drone aqui no configurador. Ele já conectou e vou ligar o controlador, né? Welcome to HTX. Disarmed. Acro mode on. -100. Buzzer off. E aqui no configurador irei vir nos modes, são os modos, não é? E aqui nos modos eu quero ver se ele pode funcionar com os meus switches ou devo configurar ou não. Então primeiro ver o switch de armar. O switch de armar funciona. Até pode ver que ele muda a cor, não é? Do bloco, a dizer que está a funcionar. Se não estiver a funcionar, do nada o switch estiver aqui. Vamos ver isto. Eu vou fazer save, fazer uma demonstração.
Do nada eu armo, mas podem ver aqui que no bloco de arma não está a armar. É porque esta barra aqui deve estar onde esta parte amarela está. Se eu quero que ele funcione, a parte amarela deve estar junto com a barra, assim. Deixa eu só diminuir isto um pouco. Então, estão a ver agora que ele está a funcionar. Mas quando ela sai dessa barra amarela, dessa barra aqui e vem para aqui, quer dizer que está desligado. Quando está junto com a barra amarela, quer dizer que está ligado. Então, no caso de isto não estar a funcionar, o bloco não estar a funcionar ou não estar a dar sinal, é porque a barra não está junto com esta parte amarela. Ou esta parte amarela não está junto com a barra amarela. É só mover isto daqui para aqui. E mesma coisa, se vocês querem que armar seja para baixo em vez de ser para cima, podem levar a barra e colocar neste lado aqui. Então vejam que armar agora é sempre neste lado em vez de ser naquele outro lado. E outro motivo, podem ver aqui, está escrito AUX. AUX é canais. Se não estiver a funcionar é porque o canal está errado. Vejam, se eu colocar ele no canal 3, escrever save. Vejam que ele agora já não move, nem essa coisa amarela não move para a barra amarela. É porque o canal não está certo. Então o canal 3 é este aqui. Horizon mode. Acro mode on. Mas como eu havia dito antes, o canal de armar sempre deve ser 1. Então vou colocar isto save. E angle mode Angle mode. está ativado. Beeper Buzzer active. também. LED low. LED low coloquei para este aqui. LED low é sobre a luz, né? A luzinha do drone. Podem ver que ele está a piscar agora. Então se eu desativo isto, ele para de piscar. Se eu ativo isto, ele começa a piscar. Eu, como gosto também de pilotar de noite com este drone, principalmente, eu gosto de ativar este modo, as luzinhas, não é? Tem aqui OSD Disable. Todas as informações que o drone me mostra, a bateria, a distância, rotação dos motores, entre outros, fica aqui no OSD. Então se eu não quero ver aquilo, eu só clico esse interruptor e todas as informações desaparecem. Se eu quero ver aquilo, clico esse interruptor e todas as informações do OSD aparecem. E Crash Flip, que é o modo tartaruga, o Turtle Mode é aqui. Crash flip. No caso do drone cair, eu só ativo este modo, armo o drone e mexo um lado para ele voltar a ficar em pé. Fiz um vídeo sobre isso, quem não sabe, quem quer entender mais, não é? Quem não sabe o que é Crash Flip e quer entender mais o que é Crash Flip, pode ir no meu canal, se subscrever e pesquisar ali o que é Crash Flip. Fiz um vídeo a explicar com outro drone como é que esse tipo de coisa funciona, o que acontece com o drone quando ativas o Crash Flip. Bem, então todos os modos estão certos. Existem outros modos, né? Posso colocar aqui, mostrar todos os modos. Tem o modo Horizon, já falei sobre Angle Mode, Acro Mode, Horizon Mode. Tem aqui o Head Free, tem aqui o Fail Safe, tem aqui o Headed, tem aqui a calibração, tem aqui Black Box, tem Air Mode. Sobre o Air Mode é uma coisa interessante, eu estou a pensar em ativar e desativar ao mesmo tempo. Air Mode é meio que, sempre quando estamos a pilotar, fazemos um loop, não é? O drone acaba por ficar assim, sozinho. Sempre que fazemos isto, ele dá um rolo, depois quando voltamos, ele acaba por ficar assim, calibrado, reto. Por quê? Porque o Air Mode, ele faz o drone se sentir incômodo quando ele fica torto, sendo que o stick está assim, reto. Então o Air Mode, a placa controladora sente que não está calibrado, então ele se sente incômodo e faz com que o motor deste lado aqui calibre o drone. Então ele vai virar mais que esses motores para o drone ficar assim. Então meio que sempre quando faz um rolo, ele nada fica reto. Faz isto, fica reto. Só que a consequência desse modo aqui, sempre quando chega em um lugar, ou no chão, ou em outro lugar qualquer, o ar que o drone produz para o chão acaba por baralhar um pouco o drone e o drone começa a vibrar muito e começa a meter muita força nos motores e gasta energia também, e aquela força que faz nos motores é muita coisa, mas Air Mode é isso, é meio que faz o drone calibrar sozinho quando ele não está 100% reto. Então sempre quando ele está torto, o motor da parte onde está torta acaba por virar ainda mais que outros motores para o drone ficar assim. Então estava a pensar em passar a ativar isso ou passar a desativar em vez de colocar automaticamente, mas eu coloquei aqui automaticamente. Se eu ir nas configurações, podem ver
Espera. Aqui. Está desativado. Espera. Aqui está desativado. Air mode. Não sei se é ativo ou não. Mas é de ativar. Porque eu quero fazer flips bonitos, né? Coisas bonitas de se ver. Então vou salvar isso. Save and reboot. Agora, como é óbvio, tem que se testar. E como estamos a falar sobre um receptor, temos que ver qual é o range ou até onde ele consegue ir. Será que vai fazer 50 metros ou pode ir até 1 km? Para conectar um transmissor e um receptor, é claro que eles devem ser da mesma frequência. Eu falei que estava a usar um receptor de 2 GHz e também tenho aqui comigo um rádio Jumper T20 de 3 GHz. Ambos estão a rodar Express LRS Crossfire. Então, vamos usar este rádio para ver qual é a distância que o receptor pode alcançar. Deixa eu ligar o drone. E agora eu vou ligar o rádio. Welcome to Edge TX. Disarmed. Acro mode on. Ok, tem uma coisa que devemos falar antes de começar a voar. Primeiro, o que acontece quando o drone perde sinal? Será que ele vai cair ou voar para um lugar qualquer? Bem, tem uma coisa no Betaflight, no configurador, chamada fail-safe. E fail-safe em português é falha com segurança ou falhar com segurança. Então, o que acontece é que o piloto configura o drone para fazer o que ele quer, não é? E no caso de perder sinal, o que é que nós queremos que o drone faça? Queremos que ele mantenha no ar ou desligue os motores. Eu, em particular, coloquei para ele desligar os motores porque é normal, eu talvez estou em cima de casa de alguém ou por cima de alguém e o drone perder sinal, sendo que está perto de pessoas, ele pode fazer coisas sem o meu controle. Então prefiro desligar os motores, prefiro que o drone desligue os motores ao perder sinal. Isso é mais seguro, né? É falhar com segurança, como já diz o nome, safe. Mas tem aqueles casos onde temos drones com GPS. Então o que acontece é que o drone pode perder sinal, não é? Mas com os dados de GPS ele pode manter os motores ligados e voltar para casa. Então isso depende do drone que estamos a usar, se ele tem GPS ou se não tem GPS. Se não tem GPS, melhor desligar os motores. Se tem GPS, podem deixar os motores ligados e fazer back home. Ok, agora podemos voar. Só ligar ele e aqui no rádio podem ver, já está conectado. Vamos voar. Antes de voar, só para falar da antena. A antena é polarizada linear. As antenas de rádio são polarizadas lineares e a antena que está no drone é uma antena de cerâmica. Ela é meio que polarizada linear também, mas ao mesmo tempo é meio que omnidirecional. Mas é uma antena polarizada linear, assim como o do rádio é uma antena polarizada linear. Então o que acontece? Olhem para a posição da antena que eu coloquei. É meio que o sinal é V, então estou a dizer que o sinal deve ser criado para cima e para baixo. Mas se eu quiser posso virar a antena, não é? Então o sinal vai ser criado para os lados. Então como eu vou estar sempre a subir e descer, eu vou deixar a antena assim para o drone conseguir ter um bom sinal em cima e conseguir ter um bom sinal em baixo. Alright, já liguei o drone e sobre as informações que eu coloquei aqui, já falei sobre ela em um outro vídeo onde eu substituí todos os motores deste drone. Colocarei o link na descrição e deixa eu mudar um pouco, colocar um pouco mais de cor e um pouquinho mais de brilho. Mas está muito forte, diminuir um pouco. Então, eu criei essas informações porque nós não vamos prestar atenção nessas informações. Nós só queremos ver a distância em que o drone pode percorrer ou alcançar. Então, vamos lá tirar essas informações e começar a voar. Vamos lá ver qual é a conexão do drone. Irei um pouco mais para cima. Um bocadinho para baixo. Agora vamos ver onde é que o rádio vai começar a reclamar. Opa! Deixa eu ver mais de 50 metros. Ok. Telemetria perdida. Telemetria recuperada. Então, até na linha férrea ou até lá na próxima rua ele consegue alcançar. São cerca de 100 metros e 200 metros, né?
Deixa eu ver essa rua aqui, fora do alcance da antena. Sabe, para fazer esse vídeo é melhor colocarmos as informações na tela para eu conseguir ver o sinal do receptor. Então, quando começar a aparecer RX perdido, ok, até aqui ele consegue chegar. Para quem assiste meus vídeos ou quem me segue, sabe que eu geralmente passo muito nestas ruas, então até onde eu vou, não é, ele consegue chegar. E agora que coloquei essas informações na tela, deixa eu ver se ele vai reclamar aqui ou não, se vai mostrar alguma coisa, reclamar aqui ou não. Ok, até que ele consegue chegar. E telemetria perdida, telemetria recuperada. Quando ele diz telemetria, não é sinal perdido, é meio que dados perdidos. Então as informações que o drone me dá também podem demorar a chegar ao piloto. Então telemetria não é exatamente sinal, é meio que dados, os dados que o drone consegue captar, consegue me enviar, né? Então aqui nós não vimos com as informações da Terra. Conseguimos chegar. Ele não disse RX perdido, só está a dizer telemetria perdida. Então quer dizer que eu posso ir para longe. E para eliminar essa telemetria perdida é só colocar outras configurações no rádio, como força do controle e sei lá, output, power do controle, entre outros. São coisas complicadas. Não estou me concentrar muito aqui porque estou a pilotar. Então falar coisas dessas. Opa! Ok. Bem, agora estou a começar a fazer freestyles, mas já vimos muito bem que o drone aguenta ir para longe. Mas se for de baixo, será que ele vai aguentar? Deixa eu ver aqui se ele vai aguentar ou não. Opa! Pessoas. Cadê a distância das pessoas? Se eu descer um pouco, vamos ouvir o rádio que ele vai dizer. Bem, ele não está reclamando. Então, é quase a mesma coisa embaixo também. Opa, dois de bateria. Aguenta. Oh, o drone acabou carga. E eu não percebi. O drone acabou carga, eu não percebi. Alright, é o seguinte. O meu drone perdeu o sinal, até não perdeu o sinal, ele acabou carga, acabou bateria. E eu como tinha desativado o OSD, não é? Ou informações da tela, eu não prestei atenção na bateria. Então sempre que pilotar é melhor vocês colocarem as informações da bateria na tela. Não esqueçam sobre a bateria. É importante, é muito importante. E felizmente o drone não caiu em casa de ninguém, ele caiu aqui. E olha o que aconteceu, a bateria soltou-se e ficou aqui. Tchê, essa distância entre a bateria e o drone. Bem, deixa eu só levar ele e ir para casa e continuar com o vídeo. Alright, então essa bateria acabou. Eu vou colocar este aqui. E como o foco deste vídeo não é falar sobre baterias, não irei falar sobre ele. Só irei falar sobre o receptor mesmo e o drone. Mas viram o que aconteceu? Sempre que estiverem a pilotar, coloquem as informações da bateria na tela para terem noção da energia que o drone está a consumir e da energia que ele pode consumir ou que ainda tem para conseguir voltar para casa. Entrou um pouco de areia nos motores. Falei num vídeo sobre limpar motores. Irei colocar o link na descrição para quem quer ver esse vídeo de como limpar os motores. E esses motores que eu estou usando neste drone são muito pequenos, não posso abrir
A única coisa que posso fazer é só soprar, tirar a areia, assim. Isto não fiz isso. Espera. Tirar a areia e fazer com que ele se sinta livre para depois começar a voar. Yeah. Felizmente não é pó de ferrugem que está aqui, por isso que ele não está a dar dor de cabeça. Mas geralmente, em outros casos, não geralmente, em outros casos, o que entra no motor é pó de ferrugem, meio que metal. Então para virar aquilo já começa a estragar o motor e é necessário abrir. Então vejam esse vídeo, vai vos ajudar muito quando começarem a ter esses problemas de pó de ferrugem dentro do motor. Alright, então segunda bateria instalada, né? Goggles on e eu até ia mostrar-vos uma configuração que ia fazer aqui, mas o foco deste vídeo não é falar sobre a configuração do rádio, mas sim sobre o receptor. Já sabem como colocar o receptor, já sabem quais são os fios que devem conectar um ao outro e já sabem quais são as configurações que devemos fazer. Então, num outro dia, num outro vídeo, irei explicar como é que podemos alterar as coisas no transmissor, mas podem ver aqui, só deixa eu vos mostrar uma coisa. Podem estar a ver de uma forma diferente, meio que sem qualidade ou com algumas falhas. É porque esse tipo de tela não é uma tela, vamos dizer, digital, não é? Mas ok, aqui é Express LRS e aqui no Express LRS há algumas configurações que devem mudar para ter mais força ou mais conexão e menos conexão, mas mais informações, meio que isso aí. Flexibilidade na transferência de flexibilidade na transferência de pacotes, mas menos range, menos conexão ou menos alcance. Mais alcance, menos flexibilidade na transferência de pacotes. É uma coisa muito interessante e muito complicada. Chama-se Telemetry Pack ou de Packs, é dito em inglês. Faster Packs, Less Range, More Range, Low Packs ou Low Telemetry, uma coisa dessas. O foco deste vídeo não é falar sobre isso, eles vão falar mais lá para frente. Agora vamos falar sobre a conexão. Ok, vamos lá trabalhar. Pessoas. Ok. Ok. Pessoas, humanos e ok. Uau. Telemetry recovered. Bem, é tudo. Não se esqueçam de subscrever, colocar um like, podem comentar também. Se querem que eu acrescente mais alguma coisa neste vídeo ou querem que eu explique mais, mas isso com certeza farei. Chegou a estação. Opa. Feito. Alright, então vocês já sabem. Coloquem o like. Comentem se querem que eu acrescente, fale sobre outra coisa, querem que eu faça esse vídeo. E estou a fazer outros vídeos, mas aí na descrição há outros vídeos que eu falei, por exemplo, sobre os motores, sobre a função dos motores, as hélices, entre outros. Então é só irem na descrição, entrem nesses links. E também se inscrevam no canal para terem mais informações dos meus vídeos, porque eu vou passar a postar, não todos os dias, não é? Mas pelo menos um vídeo por semana irei fazer isso. Obrigado e até já.